Olá amigos, o que é uma casa com energia líquida zero? Isso é o que descobriremos no restante deste vídeo. Você está ciente que muitos edifícios são em grande parte responsáveis pelo aquecimento global. Essa é a preocupação mais importante dos últimos anos. Os edifícios, em geral, representam 39% das emissões globais de carbono. E a partir de agora é fundamental limitar as variações de temperatura. Portanto, é imperativo que os edifícios tenham em conta essa dimensão ecológica que está nas manchetes. Felizmente, a tendência é para a construção de energia líquida zero. Mas do que se trata realmente? Nos próximos 40 anos, este tipo de construção deverá desenvolver-se à velocidade da luz. Espera-se que o mundo adicione mais de 230 bilhões de metros quadrados de novas construções. Número para fazer nossas cabeças girarem. Neste contexto, a construção de emissões líquidas zero assume, portanto, proporções essenciais. Em 2018, os edifícios com energia líquida zero obtiveram receitas no valor de 896 milhões de dólares. Esses números podem chegar a 2 bilhões de dólares nos próximos anos. É verdade que a procura pela redução dos gases do efeito estufa continua crescendo. No entanto, esta tendência permaneceu experimental por muito tempo. O Adam Joseph Lewis Center é o primeiro edifício comercial com emissões líquidas zero. Foi construído como parte dos estudos ambientais do Oberlin College, nos Estados Unidos. Concluído em 2000, teve como objetivo minimizar a energia consumida. A produção de energia também foi feita no local graças à instalação de painéis solares. Uma ótima estreia para a época. Mas na realidade, qual é o futuro dos edifícios com energia líquida zero? Lembre-se que este é um edifício cuja energia renovável criada compensa o seu consumo diário. Muitas vezes é feito de materiais reciclados. Em seguida, é estudado com o objetivo de consumir o mínimo de energia possível. Tudo isso é possível graças a tecnologias de construção de ponta, como isolamento de espuma em spray e vidros triplos. Em primeiro lugar, falaremos da chamada energia verde, que supostamente protege nosso planeta da agressão humana. Em última análise, uma casa com energia líquida zero produz tanta energia quanto consome. É claro que esta ideia revolucionária está ganhando popularidade. A maioria das pessoas sonha em ter uma casa confortável e, ao mesmo tempo, reduzir os custos diários. E é importante que o consumo de energia seja reduzido ao mínimo, devendo apenas gerar a quantidade de energia necessária para uma forma de bem-estar dentro do lar. Mas é verdade que esse objetivo parece ambicioso. No entanto, certamente não é impossível de conseguir. Inicialmente, as casas com energia líquida zero utilizam menos energia do que as habitações tradicionais. Elas têm uma eficiência energética 80% maior, pois estão equipadas com uma instalação capaz de produzir toda a energia consumida durante um ano inteiro. Por exemplo, muitas vezes são orientadas a aproveitar a luz e o calor do sol. Isso é chamado de aquecimento passivo. Elas também são particularmente impermeáveis e bem isoladas. Isso ajuda a manter a temperatura, se adaptando de acordo com as estações. Além disso, é necessário gerenciar de melhor forma possível o seu consumo de energia, prestando atenção na forma como ela é utilizada. Normalmente, as casas com emissões líquidas zero produzem energia de diferentes maneiras. Cada uma tem a própria fonte de energia renovável, e os painéis solares fotovoltaicos são muito comuns. Também se fala em bomba de calor de fonte de ar ou bomba geotérmica. No entanto, uma casa com energia líquida zero pode ser ligada à rede elétrica. Esta pode ser uma solução em caso de emergência, especialmente quando as instalações apresentam determinadas falhas. É importante saber que o conceito de consumo líquido zero de energia não se limita às novas construções. Numa casa existente, os trabalhos de renovação devem cumprir determinadas normas. O objetivo é torná-la o mais eficiente energeticamente possível, ao mesmo tempo que transforma as instalações já existentes. Assim, parece óbvio que essas casas são a solução do futuro. Observamos que muitos países estão considerando adaptar esses padrões de consumo de líquido zero. Tomemos o exemplo da União Europeia. Ao abrigo da Lei Climática Europeia, compromete-se a adotar a neutralidade carbônica até 2050. E como vimos, as alterações climáticas
climáticas afetam o mundo todo. Condições climáticas extremas estão se tornando cada vez mais frequentes. Além disso, a subida do nível do mar, a acidificação dos oceanos e a perda de biodiversidade são consequências diretas de profundas alterações climáticas. Para abrandar esses desenvolvimentos trágicos, a neutralidade carbônica parece ser uma solução essencial. É fundamental não perder mais tempo. Isso foi definido no Acordo de Paris, assinado por 195 países, incluindo a União Europeia. E em dezembro de 2019, a Comissão Europeia revelou seu Acordo Verde para a Europa. Este plano emblemático visa tornar a Europa neutra em termos climáticos até 2050. Posteriormente, a Lei Europeia sobre o Clima cuidará de fazer o resto. A neutralidade carbônica implica em um equilíbrio entre as emissões de carbono e a absorção destas pelos sumidouros previstos para o efeito. Esta neutralidade será alcançada quando todas as emissões mundiais de gases do efeito estufa forem compensadas pelo sequestro de carbono. Um sumidouro de carbono é um sistema que absorve mais carbono do que emite. Os principais sumidouros naturais de carbono são o solo, as florestas e os oceanos. De acordo com algumas estimativas, espera-se que os sumidouros naturais removam entre 9 e 11 gigatoneladas de CO2 por ano. Infelizmente, quando se trata de sumidouros artificiais de carbono, nenhum consegue remover da atmosfera em escala suficiente. E a luta contra o aquecimento global exige cada vez mais. E como conseguiremos salvar o planeta? O carbono armazenado em certos sumidouros naturais é libertado na atmosfera por incidentes climáticos, como incêndios, por exemplo. É, portanto, essencial reduzir as emissões de carbono para alcançar a neutralidade climática. E para alcançar a neutralidade carbônica, também é possível compensar as emissões produzidas por um setor, reduzindo-as em outros. Isso pode ser alcançado através de investimentos extensivos em energias renováveis. Podemos tomar o exemplo do Sistema Europeu de Comércio de Emissões. A União Europeia se comprometeu, portanto, a uma política climática muito ambiciosa. O Parlamento Europeu estabeleceu uma meta de redução das emissões em 60% até o ano de 2030, em comparação com o limiar da década de 1990. Os eurodeputados presentes na comissão definiram uma meta adicional para o ano de 2040. Isso deve permitir à União Europeia alcançar o seu objetivo final. Os Estados-membros também são convidados a se tornarem neutros em termos climáticos. Além disso, todos os subsídios aos combustíveis fósseis deverão ser eliminados até 2025. No momento, a Suécia, a Dinamarca, a França, a Alemanha e a Hungria definiram seus princípios de neutralidade climática. Os edifícios de emissões líquidas zero podem, portanto, ser uma solução significativa. Tal como compreendemos com a União Europeia, os governos mundiais estão implementando inúmeras políticas destinadas a combater o aquecimento global. A construção de edifícios com consumo líquido zero de energia é uma delas. Nos próximos 10 anos, 20 países pleiteiam construir pelo menos um edifício deste tipo. 59% deles também planejam aumentar seus investimentos na eficiência energética. Cada dólar gasto em eficiência energética gera $3 ao longo dos anos. Podemos, portanto, dizer que a construção de energia líquida zero está ganhando impulso. No Reino Unido, o desenvolvimento de energia zero Barrington é a maior aldeia ecológica do país. Centenas de metros de painéis solares produzem energia ali. Inovações na área de materiais sustentáveis também estão vendo a luz do dia. Na Noruega, a central elétrica de Bretorkaya utiliza um grande número de estratégias climaticamente neutras. Além disso, a torre de energia Pertamina é o primeiro arranha-céu com energia líquida zero. Construído na Indonésia, demonstra claramente o desejo de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em todo o mundo. Muitas vezes estão surgindo à medida que os materiais de construção ecológicos se inovam. Esse conjunto de novos objetivos mostra que esta indústria em expansão está trilhando o caminho para uma certa sustentabilidade. Mas que futuro essas novas tecnologias ambientais nos reservam? Podemos realmente contar com isso como parte de um futuro energeticamente responsável? Não hesite em nos dar a sua opinião sobre o assunto, deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Vejo vocês em breve aqui no Atec PT.